Olá, você está no canal Paulo Jorge e eu tenho uma palavra para o seu coração. O nosso tema dessa semana é ansiedade e depressão. Nós vamos falar deste assunto nesta semana. O vídeo está especial, palavras que vão ao seu encontro ou muitas vezes ao encontro de alguém que está precisando receber desta palavra e daquilo que Deus, pela Bíblia e pela palavra de Deus, Ele pode nos trazer. Eu queria dizer para você que você pode enviar essa palavra para a vida de alguém, você pode absorver essa palavra também na sua vida. Nós vamos dividir este tema em 3 vídeos. Este é o primeiro, depois estaremos enviando o segundo e o terceiro. Eu tenho certeza que vai alcançar a sua vida, alcançar pessoas que você conhece. Quantas pessoas estão sofrendo deste mal de ansiedade e de depressão? Mas antes da gente entrar diretamente naquilo que eu tenho para falar, é importante, como até mesmo por uma forma de gratidão sua, desse seu coração generoso, você se inscrever no canal. Você só clica aí para se inscrever, você curtir e você compartilhar. O objetivo aqui é espalhar a palavra de Deus, é alcançar o maior número de pessoas. E a sua inscrição, a sua curtida e o seu compartilhamento faz com que esta palavra chegue ao maior número de pessoas. Você sabe que você pode fazer com que essa palavra chegue a pessoas que nem mesmo você vai enviar diretamente, mas você vai enviar indiretamente quando você se inscreve, quando você curte e quando você compartilha. Mesmo se você não compartilhar diretamente, só a sua inscrição e a sua curtida já faz o nosso vídeo subir e chegar a outras pessoas. Então é uma atitude de generosidade, mas também é uma atitude de querer alcançar outras pessoas com esta palavra. Então faça isso neste vídeo, tá bom? Que o Senhor vai te recompensar e te abençoar. Sabe, querido, esse tema, ansiedade e depressão, é algo que Deus tem colocado muito no meu coração. Já há alguns anos tenho trabalhado com isso, ministrado pessoas, não só da parte espiritual, mas da parte também da alma, da mente, psicologicamente. Sou terapeuta de formação, trabalho como terapeuta, atendo pessoas como terapeuta, mas a palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus vai aonde nenhuma ciência e nenhum método pode ir. Tem o seu valor, as ciências, os métodos terapêuticos, claro que sim, mas eu não posso deixar de falar algo que foi a minha realidade. Antes mesmo, em eu ser terapeuta, eu tive um processo de depressão. Passei por um tempo de depressão. Já como pastor, como pregador da palavra de Deus, alguns anos atrás, me encontrei depressivo. Falei com a minha esposa, falei com meus pais na época, pedi ajuda e comecei um processo de busca. Comecei um processo de não aceitar aquilo, de não ser paralisado por aquilo. E comecei a assistir vídeos, ler livros e tudo aquilo que eu poderia me socorrer. Eu não queria estar passando por aquilo. Eu, ainda mais como um pastor, um pregador, cuidando de pessoas, eu não queria estar naquilo. E pela minha própria vida, pela minha família, mas era uma tristeza, era um peso na minha cabeça. Eu sentia como se tivesse uma mancha na minha cabeça. Era algo muito ruim, era algo interno que não dava nem para explicar aquilo que eu estava passando e vivendo. Somente quem passa por um período de depressão pode dizer o que realmente é uma depressão. Muitas pessoas não entendem, muitas pessoas julgam, acham que é frescura, acham que você tem que pensar positivo, e não é só simplesmente pensar positivo. Se fosse assim seria mais fácil, mas é algo interno que tem uma força interna contra
E aquele peso ficava dentro de mim, dentro da minha mente. E buscando e tentando e orando, até que um dia o Senhor me encontrou com um texto específico, onde Ele falou sobre isso comigo. Foi um texto que Deus começou a revelar a sua palavra, o seu amor. E aquele texto começou a fazer sentido para mim. E ele começou a entrar dentro de mim. E foi exatamente o período de uma semana. Eu estava lendo esse texto e eu fiquei uma semana lendo e deixando as revelações deste texto entrar no meu coração. E elas entraram e me curaram. E eu fui curado pela palavra de Deus. Eu fui curado pela leitura da palavra de Deus. Eu fui curado quando eu me expus à palavra de Deus. Eu quero compartilhar esse texto que fez sentido para mim e vai fazer sentido para você também. E assim como foi na minha vida, assim como Ele me curou, Ele vai te curar também pela palavra de Deus. Amém? O texto é Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, tá bom? A gente vai caminhar nesse texto, nesses próximos 3 vídeos, este e mais 2 vídeos aqui no nosso canal, parte 1, 2 e 3. E essa primeira parte vai falar sobre como a gente começa, qual é o início que nós vamos buscar essa cura em Jesus e na sua palavra. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Essa carta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E ele está escrevendo aos filipenses. E ele começa escrevendo algo, aqui ele já está escrevendo, claro, algo, aqui já é o último capítulo da carta, e ele escreve algo interessante, aqui ele já está caminhando para o final. As últimas palavras de uma carta eram essenciais. Claro que todo o conteúdo era importante, mas a forma com que se iniciava a carta, desenvolvia a carta e principalmente fechava a carta era importante, porque eram as últimas palavras que Paulo tinha para dizer para as igrejas que ele enviava a carta. E aqui é já caminhando, né? Ele está preparando o final dessa carta para Filipenses. E ele diz algo importante aqui. Ele diz o quê? Alegre-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegre-se. E isso já foi confrontativo para mim naquela situação que eu me encontrava de depressão. Porque foi nesse texto que Deus começou a revelar para mim sobre a minha cura. Mas eu logo comecei a pensar e dizer, como se alegrar? Porque quem está passando por depressão não sente alegria, não tem alegria. Ainda que a gente busque alegria, a gente não encontra essa alegria. E talvez você está me ouvindo, me assistindo, e é exatamente isso. Nós começamos a ver algo. Como que isso vai acontecer? Como que eu vou ter a alegria? Se é justamente o que eu estou buscando e não estou conseguindo. E aí eu comecei a me perguntar. Eu falei, mas Deus está me levando para esse texto? E eu começo a ler e Ele já me confronta pela situação que eu já estou vivendo. Porque está dizendo, alegre-se. E ainda diz novamente, alegre-se. E eu falei, isso aqui não é para mim. Não é esse texto que Deus quer falar comigo, porque se tem uma coisa que eu não estou tendo, é alegria. Se tem uma coisa que eu perdi, foi alegria. Se tem uma coisa que eu não tenho conseguido estar e ser, ela é alegre. Só que eu insisti na leitura e deixei o Senhor continuar falando comigo. Foi aí que eu li com mais calma e de uma forma revelacional. E eu li da seguinte forma: alegre-se sempre no Senhor. Isso começou a fazer sentido para mim, porque essa alegria tem um destino. Ele não está dizendo alegre-se por boas notícias, porque boas notícias tem um dia, outro dia não tem, tem uma semana, outra não tem. Está dizendo o seguinte: alegre-se sempre no Senhor. Então é no Senhor que eu deveria buscar aquela alegria. E está dizendo, alegre-se sempre no Senhor. Por que sempre no Senhor? Porque ao contrário dos nossos dias, o Senhor, Ele é o mesmo. O nosso dia muda, não é? A gente tem dias bons, dias maus.
As notícias que chegam até nós, elas também mudam. Nós temos notícias boas, notícias ruins, mas o Senhor é o mesmo. Hoje, ontem, hoje e eternamente Ele é o mesmo. Deus sempre é o mesmo. Deus não muda. Deus é sempre bom. Deus é bom em todo tempo. Então, em todo tempo que a gente for buscar Ele, Ele continua sendo bom. Por isso que diz, alegre-se sempre no Senhor. Então, é no Senhor que está a minha alegria. Por isso que Ele continua dizendo, direi novamente, alegre-se. Quer dizer que no Senhor a gente consegue ter uma alegria permanente, não uma alegria passageira. É uma alegria que permanece, porque é no Senhor. Se eu pensar no Senhor todo dia eu vou ter motivo de se alegrar, porque todo dia Deus é bom. Porque todo dia Ele me ama. Porque todo dia Ele permanece sendo meu Pai. Porque eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. Sendo assim, Deus se tornou meu Pai. Por adoção, agora eu fui adotado por Deus. Romanos 8 diz isso. Então, agora eu sou filho, então todo dia Ele é meu Pai, todo dia Ele é bom, todo dia Ele quer o meu bem, todo dia Ele quer me abençoar. Então, todo dia tem motivo para se alegrar no Senhor. E é por isso que Ele diz, direi novamente, alegre-se. Então, quando nós nos alegramos no Senhor, nós temos motivos para deixar com que essa alegria do Senhor entre dentro do nosso coração. Deus é o mesmo. Deus ama você. Deus não quer te ver nessa situação depressiva. Eu sei que existe um peso sobre você. Sabe o que é depressão? Excesso de pressão. Tantas situações ao longo de tantos anos que foram guardadas dentro de você. Talvez você esteja dizendo assim, mas eu já passei por coisa pior e eu não fiquei do jeito que eu estou agora. Justamente, uma acumulação, um acumulativo aconteceu dentro de você. Foi acumulando até chegar na situação que chegou. Mas o primeiro passo para a sua cura é pensar no Senhor e encontrar a sua alegria no Senhor. Através do Senhor, você vai começar a ver um novo sentido. Deus não quer que você fique na situação que você está. Deus não quer que você fique prostrado como você está. E eu quero declarar que nesse primeiro passo você vai caminhar. Alegre-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegre-se. Isso serve para quem está com depressão profunda, mas isso serve também para quem já está com os primeiros sinais. Talvez você já está com os primeiros sinais de depressão porque você perdeu a alegria, porque você está buscando alegria em lugares que você não deveria. Você está buscando alegria em pessoas que você não deveria. Você tem que buscar a sua alegria no Senhor. É no Senhor. E eu quero declarar sobre a sua vida que você vai, em nome de Jesus, dar esse primeiro passo. Você não vai buscar alegria nas pessoas. Você não vai buscar alegria em notícias boas ou não. Você não vai esperar algo para ficar alegre. Você vai no Senhor, em Deus, que nele já está a fonte da sua alegria. Alegre-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegre-se. Pode parecer muito confrontativo para você, assim como foi para mim. Como eu vou ficar alegre? É só buscar na pessoa certa. É só se concentrar no lugar certo e no lugar em Deus. No começo foi confrontativo para mim, mas depois eu comecei a buscar e no período de uma semana eu estava totalmente preenchido pela alegria que veio do Senhor. Eu quero declarar que este primeiro passo agora mesmo está se iniciando na sua vida. Esse primeiro passo de se alegrar no Senhor vai começar a fazer sentido tudo o que você tem passado e essa fase e essa nuvem vai se dissipar da sua vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. É só o começo, a gente ainda tem outros passos para dar em busca de uma cura completa e eu também vou falar de ansiedade, tá bom? Até o próximo vídeo. Fez sentido para você? E já te alcançou? Você teve já uma revelação dentro deste texto? Então faz o seguinte, compartilha com 7 pessoas. Pega aí o compartilhamento, eu creio que você já se inscreveu, você já curtiu e agora você vai fazer um propósito entre você e Deus. 7 pessoas, você vai mandar este vídeo
e vai alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Eu sou o pastor Paulo Jorge, tem as minhas redes sociais também, tá aparecendo aí o meu Instagram, Paulo Jorge. Você pode me seguir lá, sou pastor da Igreja Evangélica Amor e Palavra, tá o Instagram da igreja aí também, você pode também nos seguir lá, e na descrição vai ter o link do nosso Instagram, do meu Instagram pessoal, o link também da igreja e o link também se você quer ser um mantenedor da obra de Deus e ajudar a divulgação em gratidão da palavra de Deus. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor, até o próximo vídeo.